Olá, ouvintes da Jovem Pan e da Panflix, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã dessa sexta-feira, hoje dia 20 de novembro de 2020. Estamos com as principais informações do dia e os nossos comentaristas que já estão aqui conosco para trazer os seus comentários. Adolfo Padilha, Fernando Gessi e também Adilson Breviglieri. Vamos lá, a gente começa com Fernando Gessi. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia, Adilson, bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, para a Panflix, também pelo rádio. O meu destaque de hoje vai para o Bruno Covas, uma fala que ele fez ontem a respeito com relação a que São Paulo ainda não existe segunda onda em São Paulo. Realmente, eu concordo com ele, nós ainda estamos na primeira onda, finalizando aí a primeira onda. E espero que não tenhamos a segunda, porque a vacina vai resolver esse problema de uma vez por todas. Olha, o meu destaque, bom dia, Gessi, Padilha. O meu destaque de hoje vai para a Unimed e o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, que firmaram uma parceria para a oferta de cuidados paliativos, que a Unimed apresentou anteontem, uma iniciativa que é pioneira no Brasil e também no Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. As captações tiveram início aí no segundo semestre, as capacitações tiveram início no segundo semestre deste ano e foram finalizadas agora em novembro, e é uma coisa muito interessante que vai ajudar não só os pacientes, como também toda a família envolvida com o paciente de câncer. Bom dia, Eudes, Adilson, meu amigo Gessi, a todos os ouvintes da Jovem Pan, o pessoal do Panflix. Concordo com o Gessi, não existe segunda onda, quem está se contaminando agora é quem não se contaminou ainda. O médico falou isso muito bem claro na Jovem Pan anteontem. Essa conversa da segunda onda é um preparo para dar o novo golpe do lockdown. E o meu destaque aqui é para você, pai e mãe que está nos ouvindo na Jovem Pan. Aquele foquinha, Felipe Neto, cuidado se seu filho anda assistindo esse militante de esquerda. Ele entende de política tanto quanto ele entende de imitar foca. Ou seja, ele é ridículo. Mas fica um alerta para o pai e para a mãe de Presidente Prudente, da região que está nos ouvindo. Esse cara é um militante de esquerda e tenta fazer a cabeça da juventude. Essa é a minha dica de hoje e toca o programa, Eudes Figueiredo. Muito bem, vamos lá. Primeira informação: a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Motivo é que no livro Terra Prometida, lançado esta semana, Obama fez alguns apontamentos a respeito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No livro, o democrata diz que o ex-presidente brasileiro não é uma pessoa de escrúpulos e que o governo do petista foi permeado por corrupção. É o que eu sempre disse, e as pessoas no passado me criticaram. Eu sempre gostei do Obama, a conduta dele como pai, como condutor ali da sua família. Ele, lógico, né, como presidente dos Estados Unidos, tem ali alguns detalhes ali que um possa gostar, outro não possa gostar. Mas esse detalhe aí com a Gleisi, agora eu pergunto o seguinte, quem é Gleisi Hoffmann na fila do pão para falar do Obama? Tá? Um presidente reeleito dos Estados Unidos, que teve ali uma conduta, no meu entendimento, foi boa durante os mandatos dele. Agora, o que ele falou? A pura verdade, que todo mundo já sabe. O cara é um canalha, o cara não tem escrúpulos. Ele é um grande maior dos enganos que nós tivemos aqui no nosso país. O Adolfo falou ontem. Ele tinha tudo para ser um grande estadista, mas não passou de um grande safado sem vergonha, corrupto. Então, dona Gleisi, a senhora, por favor, responda os seus processos primeiro, envolvidos aí na Lava Jato, para depois ficar apontando o dedo para os outros. Ou seja, ele foi lá, dentro da Casa Branca, e teve essa boa impressão e depois fez essa canalice toda com o nosso Brasil. Então, eu bato palmas para o presidente Obama mesmo, está certíssimo em reconhecer que esse cara não vale nada. Na verdade, o que aconteceu aí foi aquele velho ditado, né? Você errar é humano, mas persistir no erro, aí é burrice. Foi o que aconteceu com o Barack Obama, porque ele fatalmente se arrependeu e ficou todo esse tempo mastigando esse erro, e agora ele entregou aí que realmente ele errou, ter chamado o cara de cara, e, na verdade, um grande canalha. Eu acho o seguinte, como diz o Gessi, né, Gessi? Quem que é Gleisi Hoffmann? É uma criminosa que ainda está solta. Está solta por causa do sistema, está solta por causa do conluio político sujo que existe em Brasília, está solta ainda porque, infelizmente, nós temos no judiciário pessoas que concordam com esse tipo de crime e ficam criando dificuldades para prender uma bandida igual a ela.
que tem um monte de bandido no PT, 99% do PT, infelizmente, tem essa origem. E veja bem, né? Olha o que ela fala. O Obama tem que explicar espionagem a serviço da indústria de arma e do establishment dos Estados Unidos, e aonde ele estava envolvido no golpe da Dilma. Quer dizer, eles são delirantes, eles deliram, gente. Esse pessoal do PT, eles deliram. E o Adilson está certo. Ele simplesmente não manteve o erro dele. Ele admitiu que o Lula é um dos maiores corruptos da história moderna da humanidade. Um cara que está solto, nós todos sabemos, porque tem os conluios dele, infelizmente, nos 3 poderes. Mas um dia ele volta para a cadeia. Por enquanto ele fica aí falando bobagem. Devia imitar a Foquinha junto com o Felipe Neto, os dois. O Senado aprovou o projeto que prevê o repasse da União para os estados de 62 bilhões de reais até o ano de 2037. O valor, que era discutido há mais de 20 anos, é fruto de um acordo entre as partes, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O dinheiro vem para compensar as perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir. Bom, essa Lei Candir, para quem não sabe, é a lei que isenta aí a parte tributária das exportações do Brasil. O que é necessário ser feito é uma análise. Hoje nós temos um dólar muito alto, todo o produto interno aqui para exportação, ele é sim, e tem aí uma grande aceitação do mercado internacional. Então, eu acho que é questão de analisar. Fazemos uma compensação com relação a isso, não tenha dúvida alguma. Não podemos aí colocar a nossa sociedade aqui para trabalhar sem ter aí a remuneração, senão daqui a pouco vamos virar uma China. E outra coisa que eu achei interessante da discussão que vai vir é com relação ali a vocês, as cidades com mais de 200 mil habitantes, fazerem uma compensação para as empresas de ônibus, que nós discutimos ontem aqui, né? Ajudar as empresas, mas ajudar as empresas que andam na linha, né? Não as que andam fora da linha, né? Inclusive um monte de coisa errada. E também ajudar ali o Pronamp, que é um dinheiro que vai vir para as pequenas empresas, ou seja, tudo que nós discutimos ontem aqui no programa, esses projetos estão hoje tendo foco em relação a esses problemas, dado o fato da seriedade que está acontecendo no nosso país. Realmente, para os estados, é uma ajuda bastante interessante receber uma verba dessa, principalmente agora nessa questão que nós estamos vivendo, que é a questão da pandemia. Agora, o que me chama bastante atenção é que esse valor já estava sendo discutido há mais de 20 anos lá no Senado para que pudesse resolver essa parada. Aí eu pergunto para você, quanto que o Brasil perdeu, quanto nós ficamos atrasados para poder resolver 20 anos para decidir uma questão dessa? É brincadeira, é só um país como o Brasil mesmo, né? Eu acho o seguinte, eu penso como gesto no sentido de que se faz necessário essa ajuda, esse dinheiro, uma parte vem agora até dezembro, que vai trazendo isso para a nossa cidade, vai ajudar o Bugalho, o atual prefeito, a fechar a conta, pagar o 13º, pagar tudo aí que ele está correndo atrás para tentar pagar, e já o outro prefeito, o Ed Thomas, quando assumir, pelo menos o caixa vai estar mais ou menos equilibrado. Lembrando um detalhe, hein, gente? Tem as multas que começam a vir agora. Durante a pandemia, se você está achando que o radar eletrônico não funcionou, se prepara para o susto, que vai ser em janeiro, né? E é muita multa aqui em Prudente. Eu tive essa informação ontem, mas não vou falar porque foi me passado bem off. Mas é muita multa mesmo. Então, em janeiro, a gente ainda vai ter esse presente. Agora, sobre as empresas do ônibus, Jess, se for para passar só para a empresa que anda na linha nesse setor, não vai passar para nenhuma delas. Porque, infelizmente, o setor do transporte público no Brasil é meio, né, na maioria das vezes, ele é meio perigoso. Mas se faz necessário. Porque eu estava vendo a explicação do relator bem rapidinho aqui, com esse repasse de 4 bi para as empresas que tiveram déficit, como todas as outras tiveram, mas elas exercem uma função muito específica para a maioria da população brasileira, pelo menos vamos tentar segurar não ter aumento da tarifa, né? Agora vamos ver se eles vão segurar o aumento da tarifa. Registro o dia e a data aí para a gente cobrar aqui. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro diz que o fato de os agricultores não terem parado durante a pandemia foi essencial para que o país não entrasse em colapso. Segundo ele, se a política do, abre aspas, fique em casa e a economia a gente vê depois, fecha aspas, fosse aplicada ao produtor rural, o Brasil teria enfrentado desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. O que nós percebemos aí na fala do presidente é questão de ser óbvio, né? Lógico. Todos os agricultores não têm ali
Como, inclusive, chegar lá nas suas propriedades, falar para todas as suas plantações, ó, é o seguinte, vocês não vão mais produzir nada porque nós agora estamos em pandemia. Isso não existe. Isso não existe. Outra, essas pessoas, teoricamente, já estão ali isoladas. E nenhum agricultor baixou a cabeça mesmo, nós vamos produzir isso aqui, mesmo porque hoje grande parte das nossas exportações estão ali ligadas ao setor primário, é o que sustenta esse país mesmo, um grande erro do passado, né? É o que eu sempre, aqui uma coisa que eu sempre disse, o Brasil tem 520 anos de erros, de erros. Nós, infelizmente, aqui nós inventamos o que não presta, em vez de copiar coisas lá de fora que prestam. E deu no que deu, né? E aí a China cresceu, a Índia cresceu, outros países aí cresceram, e nós ficamos aqui a ver navios. Infelizmente, essa é a grande realidade do nosso país. Mas nesse ponto aí, o presidente tem razão, né? A questão é óbvia, até não dá nem para falar muito, mas o Brasil realmente continuou sendo um dos maiores exportadores do mundo e vai crescer ainda mais com a responsabilidade que todos o setor de agricultura, do agronegócio tem com relação a esse país. Uma outra coisa muito importante a gente salientar é que o PT sempre defendeu a reforma agrária, a entrega de terras, doação de terras, mas sempre promoveu acampamentos em propriedades de pessoas que eram exatamente corretas na produção para que levasse o Brasil à frente, tanto na exportação como também para suprir as necessidades de alimento nesse país. E o presidente Bolsonaro fez a entrega de milhares de lotes para pessoas da família, de produtores familiares, lá no estado de Goiás, uma clareza, tudo muito bem feito, tudo muito bem elaborado, entregues para pessoas que são realmente produtoras, que vivem da terra, que querem trabalhar a terra. Uma coisa que foi muito difícil, acho que se você for pegar levantamento mesmo, o PT não conseguiu fazer corretamente, que é o cara que sempre defendia a reforma agrária. E o nosso país ele é reconhecido mundialmente hoje como o celeiro do mundo. Nós vamos fornecer alimento para esse mundo todo daqui para frente com muito mais intensidade. Registra aí, Adilson, nesse teu comentário, que é colocar a pessoa certa no lugar certo. Nunca se deu tanto título de propriedade e nós temos que ter orgulho de dizer que o Naban Garcia, que é de Presidente Prudente, é o cara que está à frente desse processo e ele faz isso com muito conhecimento de causa. Porque o Naban já sempre lutou por isso. O PT dava a terra e não dava o título para dizer o seguinte, ou você vai nas nossas manifestações, ou você ajuda a invadir uma área, ou você perde a sua terra. Então o povo era escravizado. Como é no Nordeste com o negócio da água. Não é à toa que o PT perdeu quase 200 cidades agora nas disputas das prefeituras e ficou só com 1% de administração no eleitorado todo brasileiro, porque as ações do governo Bolsonaro elas estão dando resposta. Então, libertou o povo do Nordeste fazendo o poço e levando o Rio São Francisco até o final, como está libertando os produtores rurais. Então, eu deixo aqui registrado publicamente o parabéns ao Naban Garcia, que é prudentino, e a gente tem que reconhecer esse valor de trabalho que o Naban anda fazendo no setor que é dele, que ele conhece juridicamente, que ele conhece de vivência e que faz 20 anos que ele lutou por isso. Então, o prudentino tem que ter orgulho de ter alguém junto ao governo, ao atual presidente Bolsonaro, executando um trabalho a nível de Brasil. Diga-se de passagem, nunca se deu tanto título de terra na história do Brasil como está dando nesses últimos 2 anos. O Adolfo e Adilson, antigamente no PT não tinha uma reforma agrária, nós tínhamos uma bagunça agrária, essa é a verdade. Exatamente. Agora é que eu quero ver. As primeiras 120 mil doses da Coronavac, potencial vacina contra a Covid-19, produzida pelo Instituto Butantan e o laboratório Sinovac, chegaram ao Brasil na manhã de ontem, quinta-feira, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. Elas fazem parte de um lote de 6 milhões que foi aprovado pela Anvisa no dia 23 de outubro. Mas vão ficar guardados em algum lugar, o imunizante, até que tenha o aval da agência reguladora para a aplicação. Vamos lá para os comentários. Ontem eu acompanhei toda essa notícia, inclusive do diretor do Butantan ali falando a respeito disso. São 120 mil vacinas que chegaram, estão sendo guardadas realmente em lugar ali protegido, até por questões de segurança, né? Mas podem se preparar, porque estará chegando mais 60 milhões de doses para o estado de São Paulo. Gente, eu não sei o que nós vamos fazer. Eu quero confiar que tudo seja feito de uma maneira correta, que tudo seja feito de uma maneira clara.
a melhor vacina seja aplicada, que realmente resolva esse problema de uma vez por todas. Ninguém aguenta mais, é emprego sendo perdido, empresa fechando, a situação não está legal, mas eu vou ser bem sincero para vocês, como o Adilson falou ontem, né? Essa mudança, essa possibilidade de mudança de código genético, isso me preocupou um pouquinho, viu? Não sabemos ali o que vai ser feito, mas vou falar o que para vocês? Prepara o lombo, galera. De um jeito ou de outro, vai entrar a vacina no braço de todo mundo ou em outro lugar. Só espero que não seja no mesmo lugar que o nosso caro Dória vem colocando em nossos respectivos locais desde a hora que ele sentou naquele Palácio dos Bandeirantes. A comprovação da vacina da Pfizer, anunciada para o mundo inteiro, de uma certa forma, desesperou o nosso governador, porque ele tinha aí o compromisso para poder já cumpriu um contrato que fez sorrateiramente escondido com a China, que esse contrato, houve um furo de reportagem da CNN Brasil, que acabou mostrando o contrato com todas as vírgulas e pontos que realmente nos colocam numa situação bastante delicada, porque é um contrato unilateral, não é bilateral, e muito menos pensando na condição Brasil, pensando principalmente na condição de bolso de alguns outros aí. Agora, uma coisa certa é o seguinte, a gente tem que ter a ciência de que a vacina vem para que nos liberte dessa prisão imposta goela abaixo, né, que está colocando em risco a nossa economia. E a Pfizer, de uma certa forma, ela vai também colocar a sua vacina e com preço bem mais em conta do que essa Coronavac aí. Eu quero saber o que o governador do estado de São Paulo vai fazer com esse mundaréu de vacina que ele vai ter que pagar. Eu faço o seguinte aqui, tá? Eu vi já o Gerson, o Adilson falando de vacina. Vocês ficam à vontade. Dessas 6 milhões aí, vocês podem tomar 2, tá? A minha é de vocês. Da China, para mim, tinha que descer o avião, carregar de volta e voltar para a China. Eu não tomo, não acredito. Esquece esse negócio que vocês estão achando que vacina vai resolver. Não existe, historicamente, na humanidade, nenhuma vacina que foi eficaz antes de, no mínimo, 5 anos de teste, de experiência. A vacina ela pode atenuar, mas eu vou esperar a vacina americana. Não vou usar a vacina chinesa. Repito, pode pôr no avião e levar de volta. Eu não tenho coragem de tomar essa vacina. Me recuso a tomar essa vacina. Para mim, essa vacina, se pagou $10, como que era o preço que estavam dizendo que o Dória quer pagar na vacina, são 60 milhões de reais. Né? Tem vacina aí que está custando uns $5, $1,80. Tem outras que custam $16. Então, tem muita história obscura nessa pressa da vacina de chegar. A Anvisa pode aprovar, Bolsonaro pode fazer declaração, mas se eu não ver o Dória tomando aqui ou lá, eu não tomo. Eu estou fora. E olha, o STJ decide que ficará na primeira turma os recursos de Lula que questionam os acordos dos Estados Unidos com a Lava Jato. A defesa do ex-presidente alega que a força-tarefa desrespeitou mecanismos oficiais de inteligência previstos em lei e não permitiu à defesa ter acesso ao conteúdo das colaborações. É o que nós sempre falamos aqui, né? Roubar nesse país pode, pilantragem pode, corrupção pode, tudo pode, tudo pode. Ninguém pega ninguém. Todas as nossas leis favorecem, aqui nós acabamos de comentar a respeito de uma com relação à Glaze, né, que num país decente já estaria presa. Eu gostaria de saber, fazer uma pergunta para o STJ, para o STR, toda aquela galera de lá, inclusive para o doutor aí, o ministro do STJ, Sérgio Cuquina, tá, que está reclamando aí de conflito de competência. Eu gostaria de saber quando que esse país vai começar a colocar essa cambada de safado e canalha dentro da cadeia, para que eles apodreçam lá dentro. É isso que nós queremos saber, porque em um país decente, qualquer país decente do mundo inteiro, essas pessoas não têm muito direito à defesa, não. As provas deles são contumaz. Toda vez que nós falamos assim, quando as provas são totalmente lícitas e abundantes, não tem contradição, não. É cadeia nesse povo. Infelizmente, nesse país, nós somos complacentes, coniventes e omissos com tudo que não presta aqui. Inclusive dessa cambada de corrupto que destruiu nosso país. E hoje nós estamos aí remando tudo de novo por conta de todas as canalices e as ladruagens que vocês acobertam nesse país. Eu acho que devia fazer aí o doutor Sérgio Cuquina aí, tá? Tomar um pouco aí de ter um pouquinho mais de responsabilidade e parar com esse tipo de coisa e acabar com essa história chamada Lula, esse atraso que nós tivemos no nosso país. Pois é, a defesa do Lula alegou que houve irregularidades
e ilegalidades nos acordos de cooperação fechados na Lava Jato com os Estados Unidos. Agora, vamos imaginar o que houve de irregularidades e de ilegalidades durante os 16 anos que essa máfia vermelha esteve à frente do nosso país, que destruiu, aniquilou a nossa economia, acabou com a nossa educação, com a nossa saúde, com o nosso povo, e o que nós estamos vivendo hoje é reflexo direto das pilantragens, falcatruas, das irregularidades e ilegalidades desse partido. Eu acho o seguinte, sabe o que me causa estranheza? Como que o STJ, o STF ainda perde tempo de julgar coisa do Lula? E é muito rápido. Por que eles não se concentram em julgar a pena daquela mãe que roubou 1 litro de leite, foi condenada a 3 anos de cadeia e está lá enquanto ninguém julga, está presa, e como ela tem vários outros exemplos? Por que tanta importância e pressa em ficar dando corda para a narrativa petista, para a narrativa da esquerda que o Lula possa ser inocente ou fazer parte de uma conspiração? É isso que mais me assusta, porque isso nos faz entender que dentro do nosso judiciário tem muita ideologia e pouco conhecimento técnico realmente do direito, da Constituição, do direito iguais a todos, para todo mundo, porque não é todos nós que temos esse acesso rápido no STF, por exemplo. Tem processos lá que estão há 40 anos esperando ser julgado. É da Lei Candir, que nós acabamos de falar aqui, Adilson. Levou quantos anos para eles julgarem uma coisa de tão real importância para todo mundo? Aí os processos do Lula, chega lá o advogado de bermuda, que agora também está envolvido em um monte de coisa aí que a Polícia Federal está descobrindo, o cara entra de bermuda lá e despacha junto com os ministros, tomando uísque e fumando charuto. É isso que o povo tem que começar a prestar atenção. Esse é o grande problema. A limpeza tem que ser geral, as regras têm que ser mudadas de forma gerais, senão esse país não vai mudar nunca, Jess. Nunca vai mudar esse país. Entendeu? O ministro ficar no cargo até os 85 anos da Suprema Corte desse país, isso é um absurdo. Os benefícios que esses caras ganham, o salário que esses caras ganham. Então é uma coisa muito mais grave, porque o Lula, para mim, já é preso, já tinha que estar preso, é condenado, não volta mais. Por mais que eles tentam alimentar o Lula, o povo não é mais tão tonto. Tanto é que eu volto a repetir, lá no Nordeste o PT derreteu, como vai derreter no resto do país. Só toma cuidado agora com o novo Lula Paz e Amor, que é o tal do Boulos, né? É realmente um personagem disputando o segundo turno, que eu acho que até tinha que ganhar, para o paulista aprender e abrir o olho. 2 anos do governo Boulos, nós ia descobrir o que é PSOL no governo. O pessoal não sabe nem o que significa a sigla PSOL, podia até estudar sobre isso. Muito bem, estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira. Muito obrigado, um grande abraço para todo mundo. Nós voltamos na próxima segunda. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu!